Olá família, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do podcast Estendendo a Pregação. Esse é um tempo para a gente ruminar a palavra de domingo, trazendo as nossas dúvidas e estendendo o entendimento do que Deus queria falar conosco. Hoje a gente vai estender na ministração Memórias que Trazem Vida do nosso pastor Fernando. Vamos nessa? Bom, vamos lá. Eu lembro que antes do culto começar eu tinha te pedido o título da pregação e eu confesso que eu demorei muito para conseguir conectar o título Memórias que Trazem Vida com toda a ministração. Mas foi proposital isso, porque eu comecei falando a respeito de qual tipo de memória a gente tem de Jesus, né? Quando ele fala lá na ceia, fazer isso em memória de mim, a gente pode pensar, como eu falei lá, a gente pode pensar as memórias dos milagres, a memória do sacrifício, mas tem algo também que é muito importante, que é a memória de vida dele, de como ele era, as atitudes, de como ele tratava as pessoas, de como ele vivia, como ele andava com os discípulos. Isso é muito importante, porque é o estilo de vida, o estilo de vida parece assim muito normalzinho, né? Mas é o ideal de vida que Jesus tinha e que a gente precisa escolher. Se a gente escolheu ser filho de Deus, a gente precisa ter esse ideal de vida, viver como Jesus viveu. O milagre, o sacrifício já estão embutidos nisso. Uau. Porque o estilo de vida dele levava a isso. Então foi meio que proposital, porque eu falei a memória, depois eu discorri o tipo de vida, né, que fala lá no Salmo 19, que Jesus via a grandeza de Deus, via a grandeza do Pai, e o agir de Jesus era agradável ao Senhor, era agradável ao Pai. Meu Deus, aí o Senhor citou Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus, e deu um testemunho incrível, né, do dia que você parou o carro para entender que Deus estava falando contigo através do céu, né? E a gente tem esse costume, né, muitas vezes de querer ver a sarça ardendo, querer ver a montanha pegando fogo, mas é muito interessante isso, que o Senhor tem uma forma particular de falar com cada um de nós, né? O Senhor falou disso na pregação, que essa forma muito pessoal de Deus falar com cada um de nós. E eu fiquei curioso para saber se existem outras formas que Deus tem falado contigo no cotidiano. Cara, tem um rio, eu não me lembro, eu esqueci o nome dele agora, mas é um rio que tem em Londres. Que ele era um rio muito poluído, tipo o Tietê, tipo o Rio Pinheiros, totalmente poluído, lá em Londres. Um rio como esses rios daqui de São Paulo. E o pessoal lá, o governo de Londres, fez um projeto para limpar esse rio, para despoluir ele e deixar ele com peixe, com tudo, porque antes ele tinha, como ele era natural, né? E aí, quando eu estava vendo essa reportagem, Deus falou comigo. Falou algo muito interessante. Deus fala de muitas formas. Deus fala assim, tá vendo isso aí? Tá vendo esse rio? Esse rio pode ser um de vocês. Uau. Vocês vão, se poluem e ficam sem vida. Só que eu consigo restaurar esse rio, assim como eles conseguiram restaurar esse rio. Mas você não precisa se poluir. Você vai dar trabalho eu consigo despoluir, mas vai dar trabalho para despoluir. Entendeu? Então, nós somos um rio que flui de águas vivas. Só que a gente precisa ser um rio puro, limpo. Mas, se por acaso você se poluir, o Senhor tem como despoluir. Só que dá trabalho. Então é melhor não ficar poluído. É melhor não, né? Teve uma outra ocasião também que eu estava assistindo um documentário do Discovery a respeito de bacalhau. Que o bacalhau vem da Noruega, vem de Portugal, tudo e tal, e ele vem em caixotes de madeira cheio de sal. Todo envolvido em sal dentro dos caixotes. E vem de navio e demora meses para chegar aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar. Só que o que conserva o bacalhau é o sal.
E aí Deus falou comigo algo assim, que o sal, nós somos sal da terra. E nós somos sal da terra porque alguns falam para trazer tempero, para, né, para dar gosto, tudo e tal. Deus falou que é para conservar os princípios dele. Porque nós precisamos levar os princípios dele em muitos outros lugares. Então, Deus fala de muitas maneiras, entendeu? E eu já vi, um dia, eu estava conversando, né, com uma jovem, e ela falou que viu Deus numa joaninha. Olhou para a joaninha e falou assim, nossa, como Deus é gigantesco. E a joaninha, sim, minúscula. Sim. Eu achei engraçado isso. E foi uma coisa que me pegou muito durante a pregação. Você estava falando justamente sobre esse ponto, assim, né? De Deus falar de formas que sejam acessíveis para cada um de nós, né? E eu lembro, né, tipo, eu fico procurando, às vezes, muito o incrível, né? Tipo, muito o específico e tudo mais. E aí, acho que não dá tempo de contar aqui, mas, enfim, teve um momento específico da vida que eu ouvi Deus falar através de um sonho muito bobo, né? E até o pessoal que sabe, o pessoal da minha PF que sabe, né? É engraçado porque Deus sabe que eu sou um rapaz meio bobo, né? E que ele falou comigo de uma forma, tipo, que pudesse reconhecer. Porque assim, eu entendia que, por exemplo, se alguém chegar e falar, ei, você te digo, vai ficar, poxa, pai, será que não dá para o algodão não ser molhado, é moer nascer seco? E quando ele falou de uma forma tão inteligível para mim, de uma forma tão única, eu falei, não, ninguém me conhece melhor para saber que essa é a linguagem que eu entendo. E eu acho assim, impressionante, eu acho que é um dos pontos chaves assim, de um Deus que trata a gente, que tem uma noiva, né, no coletivo, mas que ele trata a gente muito pessoalmente. Sim, sim. Porque ele sonhou com você, né? Ele te fez. Ele sabe o que tem dentro de você. Ele sabe como você o conhece, como você reconhece. Ele sabe o que você precisa. Então, é muito pessoal. Muito pessoal mesmo. Boa, seguindo aqui, o senhor falou durante a pregação e a gente até fez um corte lá pro Instagram de um momento que o senhor fala a respeito dos riscos, né? Dos riscos tanto do excesso quando a gente tem uma pessoa que a gente está vivendo junto, ali seja, como o senhor citou, seus filhos, né, ou amigos, ou até um cônjuge, e que a gente vê essa pessoa errando e muitas vezes não adverte, né, porque são os dois extremos, ou o excesso de zelo ou a falta dele, né, a falta desse cuidado. E o senhor falou sobre os riscos, e eu particularmente queria entender melhor, e queria que o senhor falasse um pouco mais sobre quais são esses riscos. O risco eu penso que é muito, muito grande. Porque você não pode ser duas pessoas. Se você se diz um filho de Deus, você precisa viver como um filho de Deus. Você ouve a palavra, você precisa deixar essa palavra se internalizar em você e se tornar vida. Entendeu? Se você não vive essa palavra, você corre um sério risco de ser contado como os fariseus lá que Jesus disse assim, eu nunca os conheci. Nós fizemos milagres, fizemos tudo em teu nome, tudo em teu. Jesus falou assim, nunca os conheci. Raça de víboras. Entendeu? Então, é muito, muito perigoso. E assim, se você conhece alguém que está no erro e você não alerta essa pessoa, o Senhor vai requerer o sangue dessa pessoa de você. Então é muito, muito perigoso. Eu tenho aprendido a cada dia a ter diligência. É lógico que a gente não pode. Eu tenho aprendido isso, eu não posso invadir a pessoa. Eu preciso olhar, eu preciso buscar essa sensibilidade e perceber como eu preciso falar com ela. Eu entendo que é assim. Eu não preciso usar palavras chulas para dizer que uma pessoa está no erro. Eu preciso sim ter a sensibilidade de perceber como ela vai entender, como ela vai perceber aquilo que ela está fazendo e perceber a palavra, perceber a verdade para ela. Porque não tem outro jeito, a gente tem que levar a verdade, entendeu? Mas como a gente vai dizer essa verdade? Eu penso que assim, você tem 26 anos, não parece? Você tem 26 anos. Você
nasceu num berço evangélico, é isso? Tá. Beleza. Você conheceu o evangelho dentro da igreja, tudo tal, nasceu na igreja. Acontece que hoje tem muitos adolescentes que nasceram de 2010 para cá, que não vão entender a palavra da mesma forma que você entendeu. Então, nós precisamos encontrar a estratégia certa para a pessoa certa. Não adianta você não entender o evangelho da mesma forma que eu entendi. Eu entendi de uma forma totalmente diferente da sua, entendeu? Eu tô com 55 anos, entendeu? Me converti com 30 anos. Então, é diferente, a linguagem é diferente, mas a gente precisa pregar, a gente precisa falar da palavra. Quando eu me converti, não existia celular, não existia nada. Existia celular sim, mas não esses que a gente tem hoje. Não o smartphone, sim, que você tem tudo ali. Eu precisava da Bíblia, eu precisava ler a Bíblia para entender a palavra. Hoje você faz uma pesquisa e você acha tudo ali na Bíblia, entendeu? É diferente. Então hoje a linguagem precisa ser uma linguagem adequada. Não estou falando que a Bíblia precisa mudar. A gente precisa dizer o que a Bíblia diz, mas com a linguagem adequada. Tipo, pegar para um adolescente, talvez não adiante mostrar um livro, mas sim tenha mais efeito mostrar uma Bíblia no celular, no smartphone. Isso faz muito sentido, né? Principalmente com o que a gente estava falando de um Deus que se relaciona conosco muito pessoalmente, né? E eu acho que para além disso, né, além da minha própria experiência, porque eu tenho, você tem, todos nós temos, a forma como a gente conhece o Senhor, né, a nossa experiência pessoal com Ele, a forma como Ele se revela pessoalmente a cada um de nós, mas a gente também tem o outro lado, né, daquilo que a gente vai construindo junto com Ele. E até uma das perguntas que a gente recebeu pelo Instagram era quando que essa memória se tornava pedagógica, né? E eu né, ouvindo a pregação, acredito que isso começa quando as coisas começam a se repetir, né? Quando o Senhor começa a falar várias e várias vezes sobre um mesmo tópico, sobre alguma mesma coisa, né? Dessa forma como Ele tem falado mesmo, tipo, através da multiforma dele de se revelar para nós. E quando Ele está repetindo alguma coisa, muito possivelmente é porque Ele quer que a gente aprenda, né? Que essa memória de quem Ele é vire pedagógica nas nossas vidas. Então... vamos falar do vinho novo. O vinho novo é algo que o Senhor já tem falado conosco até na nossa comunidade há algum tempo. Que nós precisamos ser odres novos para receber o vinho novo. E Ele repetiu isso agora no final do ano. Então a gente precisa, poxa, por que Deus está falando isso, né? Por que está repetindo? Será que é comigo? Eu preciso olhar para mim e falar, o que tem de velho em mim que eu preciso mudar, entendeu? Eu falei também que no decorrer da minha caminhada com Cristo, eu percebi que eu cometi muitos excessos. Excessos são coisas velhas e eu preciso deixar as coisas velhas para trás para receber o novo de Deus. O novo de Deus, o que é? No meu caso, vamos dizer assim, o novo de Deus é o arrependimento. Fernando, se arrepende. Precisa se arrepender. Aí eu me arrependo e recebo o novo de Deus. Não sei se deu para entender. Então tá. Então é isso. Agora, cada um tem o seu velho, que precisa abandonar. Não tem outro jeito. Tem que abandonar o velho para receber o novo de Deus. Deus tem feito muitas coisas. Eu tenho percebido um mover de Deus tremendo, em todo lugar. Em todo lugar, você abre a internet, você vê Deus agindo de muitas formas. Agora você precisa ter sensibilidade para perceber o que é e ver, olha, eu preciso mudar nisso. Eu preciso perceber o que Deus está querendo falar com isso. Quando a gente está estudando, você nunca repetiu de ano, né? Não. Não tinha essa opção. Então. Ninguém tem, né? Mas alguns. Eu, por exemplo, repeti.
E quando a gente repete, por que a gente repete? Porque a gente não aprendeu. Porque as nossas notas, elas demonstram que nós não aprendemos. Por isso a gente repete de ano, faz tudo de novo. Aí, se a sua nota mostrar que você aprendeu, aí você passa de ano. Então, enquanto você não aprende, você continua repetindo. Tem gente que repete 2, 3 vezes uma série, a quinta série. Eu repeti uma só, a quinta série. E repeti a oitava também. Por quê? Porque eu não aprendi. Aí na segunda vez que eu fiz, eu aprendi e passei. E assim, não é... Vou falar da escola, tá? Mas isso é para todas as situações da nossa vida. Às vezes, por exemplo, eu repeti a quinta série, por quê? Porque eu não sabia a matéria? Não, por causa do comportamento. Então, eu não sabia me comportar. Aí eu tive que fazer a quinta série de novo, para aprender a me comportar. E aí, quando eu aprendi a me comportar, eu passei de ano. Então, é questão de você aprender, amadurecer e passar de ano. Isso também tipo, me leva muito a pensar sobre o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus pra gente, né? Porque se ele tá te ensinando algo, né? Repetindo, né? Como a gente comentou agora sobre, por exemplo, na escola, né? A boa vontade se torna um adulto, né? Integral na sociedade, que você conheça o mínimo que você precisa conhecer ele para ser um adulto funcional e não seja enganado por qualquer coisa. Mas do lado do Senhor isso também é verdade, né? Ele repetindo algumas coisas pra gente de forma pedagógica para que a gente conheça. Eu não sei, mas eu penso muito, né? E foi uma coisa que o Senhor também citou durante a pregação, que é quem nós seríamos sem essa boa, perfeita e agradável vontade. Porque a gente tem o costume, né? Eu tinha muito costume, eu não posso dizer por todo mundo, mas eu tinha muito costume de olhar pra lei assim como um livro de proibições. Sim. Tipo, você pegava ali Êxodo, meu Deus, é um livro de proibições, tudo que eu não posso fazer e é isso. Quando na verdade você muda depois o olhar, quando você começa a conhecer o Senhor, você percebe que é ali que ele revela o caráter dele. Exatamente. Ele revela a perfeição dele, né? Isso porque, mano, que você começa a perceber assim, olha, tipo, esse cuidado para com o próximo, esse cuidado para consigo mesmo, né? Esse cuidado na relação, esse cuidado com... em determinados momentos ali, claro que você tem todo um outro estudo que podia ser feito, mas sobre o cuidado com o que comer, com o que não comer, com o que fazer, com o que não fazer. E a gente acaba descobrindo, né, que sem essa revelação, quem nós seríamos, né? Sem essa didática de Deus, quem nós seríamos, né? Você falou algo muito interessante. Você falou a respeito da lei. Mas, olha só, uma coisa puxa a outra. A revelação. Quando você lê a palavra, quando você estuda a palavra, a revelação vem. E aí você conhece a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entendeu? A revelação é o que precisa existir na sua intimidade com Deus. Quando você se depara com algo de Deus, fatalmente ele vai te revelar alguma coisa. Não tem como. Ele te revela sempre. Aí, essa revelação não tem que ser uma lei para você, mas tem que ser algo que você perceba para você e mude a sua vida. Isso precisa mudar a sua vida. A lei, ela muda a vida das pessoas. Ela não tá para mudar a vida das pessoas. Ela tá para mostrar, olha, isso aqui você precisa perceber. Cuidado com isso aqui, entendeu? Mas, quando você lê aquilo ali, por exemplo, não matarás. Se o cara é um matador, ele fala, cara, eu preciso parar de matar. Porque tá sendo revelado aqui para mim que eu não posso matar. Então eu tenho que não matar, é bem forte, né? Não levantarás falsos testemunhos. Sim. Então tá, o cara é mentiroso, cara, eu preciso parar de mentir. Tá revelado aqui para mim que eu preciso parar de mentir. Entendeu? Então a palavra do Senhor é assim. Tudo que está escrito lá, tudo, qualquer coisa que está escrito na palavra, seja no Velho Testamento ou no Novo, são direções para a nossa vida. Eu comentei outro dia a respeito de Sansão. Sansão,
teve toda aquela trajetória dele e Deus poderia ter feito alguma coisa para que Sansão não tivesse aquela trajetória. Deus poderia ter tocado o coração dele e feito algo lá para que ele continuasse a trajetória de nazireu dele. Mas Deus permitiu que aquela história acontecesse, história com H, né? Acontecesse para quê? Para nos mostrar, olha, não faz assim. Não se distraia, não faça da maneira que você quer. Eu estava conversando com o Cláudio falou, Fernando, ninguém pode fazer as coisas do jeito que quer. E é verdade, não pode. Existe um princípio que nos traz vida, uma memória que nos traz vida, entendeu? Então, é a Bíblia, é a palavra do Senhor. E isso são revelações que são trazidas do Senhor para nós, para que a gente avance e cresça e não morra. Uau, isso é sensacional. Eu até comentei com a Ali, né, que no domingo, no final da palavra, eu chorei mesmo. Porque o Senhor estava trazendo alívio para o meu coração. Por não precisar ser essa obra pronta, sabe? O Senhor citou Sansão e essa construção, né, tipo, de quem nós somos e tudo mais. E no domingo, conforme o Senhor estava pregando, o Senhor estava também me falando como, às vezes, o testemunho da graça é melhor do que alguém pronto, né? O Senhor, mesmo tendo tanto mais experiência do que eu, trazer isso, sabe? Que ainda está aprendendo, que o Senhor ainda está trabalhando em ti, me dá esse alívio de que, nossa, eu não sou uma obra pronta, o Senhor tem trabalhado em mim, o Senhor tem trabalhado e isso é um alívio para a minha vida. De saber que eu tenho um Deus que está disposto a me ensinar dia após dia. E tem uma frase assim que se eu pudesse colocar um quadro aqui em casa, eu colocaria, que é: você precisa ser o laboratório de Deus. Isso é incrível, isso é de verdade um alívio para mim. Como, por favor, me fala mais disso, fala mais desse laboratório que é as nossas vidas. Olha só, o laboratório de Deus, né? O que acontece no laboratório? Coisas são manipuladas para que dê certo. Cara, eu me converti, eu tinha 28 anos. De lá para cá, muita coisa aconteceu na minha vida. Muita coisa deu certo. Nem tudo deu certo, algumas coisas erraram. E durante um tempo, eu fiquei me culpando muito por muitas coisas que eu fiz errado. Mas, existe espaço para erro. É justamente isso que traz a transformação. Você reconhecer o seu erro e acertar. Entendeu? A gente não pode fazer as coisas por obrigação. A lei obriga isso. Mas nós não estamos, não fomos feitos para cumprir por obrigação. Nós somos feitos para fazer com o coração. Entendeu? Então não adianta você achar que você nunca vai errar. Todo mundo vai errar. Eu acabei de falar pro pessoal lá, a certeza que eu tinha, a gente estava na reunião lá, e eu falei, sabe qual é a certeza que eu tenho aqui? É que todos vocês vão errar. Então não vou ficar surpreso quando vocês errarem. Essa é a minha certeza, todo mundo vai errar, porque todo mundo erra. Agora, qual é a boa notícia? Quando você busca o arrependimento, reconhece o erro, cara, Deus transforma. Você consegue perceber a mudança de Deus em você, entendeu? Então é por aí, precisa existir o espaço para o erro. Você não é como você falou, uma obra pronta, não é. Pelo contrário, o Senhor é um bom construtor e está fazendo uma obra e vai terminar. Bom, o Senhor falou lá no final, o Senhor trouxe Apocalipse 21 para falar que o Senhor vai fazer novas todas as coisas. E o que mais me deixa feliz quando eu penso nessa palavra, penso nessa reflexão, é que, como o Senhor falou, né, existe um rio de águas vivas que flui limpo do trono do Senhor, e quem sujar ele sou eu, né? Mas que vai haver um momento em que nada que exista em mim, nada que eu tenha feito, nada que eu tenha colocado,
vai ser um empecilho, né, entre eu e o Senhor, né? É engraçado de dizer, mas eu não me preocupo muito quando a gente pensa na eternidade, né, sobre ruas de ouro e, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Mas no momento em que eu vou estar com o meu Jesus, sem medo, sem desespero, sem vergonha e sem nada em mim que atrapalhe, sabe? Mas, claro, para que isso aconteça, né, para que essa plenitude seja alcançada, a gente precisa estar disposto. Precisa, né? Precisa. Mas para isso a gente tem que ter um coração muito humilde. Precisa, a gente precisa buscar essa novidade de vida. E assim, um texto que eu gosto muito também é quando Jesus fala, né? É que eu não me lembro agora direito, mas ele fala: aprendei de mim, aquele que está cansado, tal, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus era o único cara que podia falar assim: não, esse aí não, aquele ali não, esse aqui sim, porque ele sabia de todas as coisas. Mas ele era manso para nos ensinar e humilde para perceber que a gente não sabia. Ele não sabe, deixa eu ensinar. E ensinava com mansidão, entendeu? Então a gente precisa buscar muito esse coração humilde e dizer assim: eu não sei, eu preciso aprender, eu preciso que o Senhor trabalhe na minha vida. Cara, tem muita gente que não abre mão dos conceitos, não abre mão daquilo que foi lançado no coração dele. E tem coisas que são tão profundas que são muito difíceis de mudar. Mas se você buscar humildade e se esforçar, deixar o Senhor trabalhar na sua vida com humildade e mansidão, cara, todas as coisas vão ser feitas novas. Uau, e eu tenho um zelo, eu fico preocupado, assim, de verdade, se o senhor falou, né, dessas questões de conceitos que muitas vezes a gente precisa abandonar, só que às vezes eu fico preocupado onde que está o lugar dessa humildade, né, da gente deixar de estar disposto a aprender e ser humilde para se colocar nesse lugar de aprender, e quando é que a gente está abrindo mão de conceitos que são realmente importantes. Né, se quem está nos ouvindo aqui também nasceu no Evangelho, sabe que tem muitos conceitos que estão enraizados na gente. E quando é que a gente, sabe, não está trocando o certo pelo duvidoso, e quando a gente está realmente sendo humilde e se colocando à disposição de aprender? Eu vejo muito isso quando a gente olha para Jesus. Como que era Jesus? Cara, o Jesus que eu imagino é um cara assim que ele não alterava a voz para falar nada. Ele resolvia a situação, ele virou a mesa, mas mesmo assim, ele continuou no equilíbrio dele. Ele continuou. E como é que a gente sabe que a gente atingiu isso? É algo, eu percebo isso como algo assim muito, muito revelado pra gente. Engloba uma série de coisas, engloba a repetição, que é pedagógica, né? Entendeu? E engloba a revelação rema para sua vida, entendeu? Você vai perceber, cara, como eu falei, né, dos meus filhos. Quando eu me converti, era tipo assim, eu olhava para uma coisa tipo Coca-Cola. Pode falar Coca-Cola? Pode. Coca-Cola, aí se você inverte, tá escrito, né? Ah, não pode tomar. Não, Coca-Cola não, mas eu não olhava para aquilo que a Coca é em si, entendeu? Mas eu olhava para aquilo que estava escrito ali. Falava, não, isso aí não pode tomar, entendeu? É algo que, cara, mostrou para mim. Tem um outro pregador que tinha um vídeo dele que falava um monte de coisa sobre a Disney, mostrava um monte de mensagem subliminar, tudo e tal. Mas, cara, não é nada disso. Não é nada disso. É algo que você precisa perceber qual é a conduta de Jesus. Como Jesus tratava isso. Como Jesus ensinava. Tá bom, não pode fazer? Tá bom, não pode. Mas e aí? Como?
Aí olha para Jesus e qual era a conduta? Qual foi a conduta de Jesus com Judas? Judas traiu Jesus, vendeu por 30 moedas. Mas quando ele chegou lá e beijou Jesus, ele chamou Judas de quê? Ele falou assim: com um beijo me trai amigo. Entendeu? Então, a conduta de Jesus revela para nós muita coisa. Então, conceitos de traição, por exemplo. Você perdoa tudo e tal, mas ele lá e aqui. Um exemplo, tá? Mas Jesus não é assim. Jesus perdoa e continua andando junto. Chama de amigo. Entendeu? Jesus perdoou Judas. Havia lugar de perdão para Judas. Mas o remorso de Judas, o entendimento de Judas era tão egoísta que ele não conseguiu encontrar o arrependimento. Ele só pensou naquilo que ele tinha feito. Foi eu. Ele não pensou que existia o espaço para o erro e poderia existir o perdão para ele. Entendeu? Então, passa por aí. Então é isso, família. Esse foi o nosso primeiro episódio. Eu agradeço muito se você chegou até aqui. E fica o convite, se você quiser participar na próxima semana enviando a sua pergunta, é só seguir a nossa família no Instagram, @ICFCapão. E se você acha que essa palavra pode edificar mais pessoas, não deixe de compartilhar. Deus te abençoe. Até a próxima semana. Valeu!